Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é abordar alguns dos principais conceitos da teoria de Michel Foucault. Começando por uma das teses de Foucault em relação às instituições de sequestro, eu queria abordar hoje sobre o dispositivo da verdade. Se você ainda não assistiu a aula anterior a respeito de Michel Foucault, em que eu trato em linhas gerais o seu pensamento, eu deixo no finalzinho dessa aula o link para acessar. Sobre essa situação da verdade, é uma discussão filosófica bastante densa, mas que remete ao fato de que as instituições de sequestro não são simplesmente instituições que retiram, sequestram o indivíduo de seu meio para melhor formatá-lo, mas também sequestram a verdade desses indivíduos. É como se eles se tornassem desprovidos da possibilidade de portar alguma verdade. Efetivamente, isso fica também e muito mais evidente, por exemplo, na teoria de Michel Foucault, nos hospitais psiquiátricos. A história da loucura tem um início. O início da loucura, como a gente a concebe hoje, é também do século XVIII, na medida em que aqueles que não têm uma razão funcional são absolutamente excluídos da sociedade e, uma vez apropriados dentro de uma instituição de sequestro, chamada, por exemplo, de hospital psiquiátrico ou os manicômios, esse indivíduo ele tem completamente sequestrada de si a verdade e ele passa a se tornar refém de uma série de procedimentos técnicos de sujeitos que agora sim são portadores da verdade a respeito do próprio corpo daquele indivíduo. Essa ideia de retirar a verdade do indivíduo e atribuí-la a outro é uma das bases dessas instituições. E ela acontece, por exemplo, por todos esses chamados sujeitos do saber. Inclusive, a verdade é uma das teses centrais de uma outra obra de Foucault, que é a verdade e as formas jurídicas. Na verdade, essa obra partiu de uma palestra, enfim, de um conjunto de discursos do próprio autor, passando inclusive pelo Brasil, e a síntese e a sistematização disso tudo é que originou essa obra. Mas, enfim, nessa obra Foucault discute os deslocamentos de donos dessa verdade ou dos sujeitos que passam a detê-la. Isso em diferentes épocas, fazendo uma espécie de arqueologia e também de uma genealogia dessa verdade. O que nos resta saber é que na modernidade nascem cientistas, sujeitos que, ao se valerem de saber, e aqui a gente tem especificamente um saber técnico, acadêmico, que se volta ao comportamento e à normatização do comportamento humano, e são esses que passam, portanto, a legitimar a verdade a respeito de nós mesmos. E isso passa por situações complexas, como, por exemplo, voltando à tese do sequestro da verdade, enquanto não somos portadores da nossa própria verdade, ou da verdade que circunda a nossa existência, porque, por exemplo, ela está nas mãos destes sujeitos. Estes sujeitos, eles detêm aquilo que Foucault chama de biopoder. Essa biopolítica, ou seja, esse conjunto de estratégias que se aplicam ao corpo a partir de sujeitos que têm uma certa autoridade em sustentar essas verdades, elas têm como objetivo principal o que Michel Foucault chamou de anatomopolítica. Essa situação anatomopolítica que se vincula à biopolítica são formas ainda mais complexas de docilização do corpo. Então, por exemplo, se a gente fica doente, não é a nossa voz ou a nossa verdade que vai oficialmente atestar essa doença. Por exemplo, no emprego ou numa situação de colégio, é um atestado médico. É o médico, por exemplo, enquanto um agente biopolítico, detentor de um biopoder, é que vai poder legitimar e dizer, a partir de um atestado, que a gente estava ou não doente. Então, o mesmo acontece nas escolas, quando temos, por exemplo, conhecimento pedagógico para dizer qual é a melhor forma de se aprender, e isso serve para qualquer outra instituição, chegando aos extremos, por exemplo, instituições de sequestro, naturalmente, chegando ao extremo, por exemplo, de, num manicômio ou num hospital psiquiátrico, esses indivíduos serem absolutamente reféns desses saberes, porque a primeira estratégia que é tomada em relação a uma instituição como essa é calar esses indivíduos e aí, a partir daí, então, manipulá-los de acordo com um conceito de verdade e normalidade.
principal objetivo dessa biopolítica está diretamente relacionado à manutenção daquilo que se instituiu como normal. Essa situação do que é normal, e por isso a discussão, inclusive na aula anterior, a respeito do novo normal, se algo discutido agora, mas que talvez ocultava uma discussão anterior sobre quando esse nosso normal foi novo, tem a ver, sobretudo, com o conjunto de intencionalidades que criaram essa normalidade, que é uma normalidade de um corpo produtivo. E aí, tratando de um outro conceito diretamente relacionado a esse, primeiro, né, que é o da biopolítica e dessas instituições de sequestro, é a ideia de panóptico. Vale lembrar que essa discussão de sermos observados e o quanto essa observação pesa sobre nós um certo modelo de comportamento, ou pelo menos tem um efeito sobre nós de modo direto, é algo já bastante discutido na filosofia, a começar por Platão. Platão registra uma discussão junto a Sócrates, em que Sócrates e Glauco, numa conversa, chegam a uma conjectura de, por exemplo, um personagem, um sujeito chamado Gyges, encontrar um anel e se tornar invisível. Essa invisibilidade, claro, dentro de todo o conjunto metafórico que essa reflexão traz, né, eu trouxe lá na reflexão de Sócrates e de Glauco, tem a ver com o fato de que uma vez invisível, Gyges mudou absolutamente o seu comportamento, no sentido de que já que não estou sendo observado, então eu sou livre agora para agir, para fazer de fato o que eu quiser. Tanto que a gente tem um Gyges antes do anel e depois do anel da invisibilidade. Essa questão de ser invisível e o quanto essa invisibilidade muda o comportamento é como se a gente estivesse pensando pela outra via do quanto funciona o panóptico, né? Então, mesmo numa outra situação, foi, por exemplo, numa condição contemporânea, retomado na própria obra e depois conversão em filme do Senhor dos Anéis, enquanto aquele anel tão cobiçado deixa invisível aquele que o porta, e o grande inimigo do anel é o olho, né? Então, a ideia de o observador como um contraponto da invisibilidade, o panóptico. E, por fim, uma outra obra, né, igualmente contemporânea, que também leva a cabo essa discussão a respeito do panóptico, mas de uma outra forma, é o ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Nessa obra, essa cegueira diferente, e esse diferente a todo momento reforça esse caráter metafórico do que essa cegueira quer dizer, faz com que, uma vez que as pessoas todas se tornem, né, e tenham se tornado cegas nessa cegueira diferente, gerou um comportamento absolutamente diferente também dessas pessoas. Então, tornaram-se outras. É como se essa cegueira não só invisibilizasse o olhar dos outros, mas, sobretudo, desligasse qualquer condição de vigilância e os colocasse numa espécie de total liberdade, numa liberdade negativa, inclusive, aquela que, por não conhecer limites, faz com que o desejo e a ilimitação das inquietações humanas viessem todas à tona. Ali, Saramago, inclusive, com bastante profundidade, demonstra uma possibilidade do que seria a natureza humana, ou quanto a natureza humana poderia se manifestar sem qualquer controle. O panóptico é exatamente o que garante essa disciplina, garante o constante controle pela vigilância. E todo o peso desse controle, dessa vigilância, dentro da própria filosofia de Foucault, tem a ver com esse projeto de nos tornarmos cada vez mais produtivos na perspectiva de normalizarmos tudo isso. Essa normalização acontece de tal forma que Foucault não acredita que há, por exemplo, um sujeito que efetivamente nos controle, ou que seja possível identificar a origem desse poder controlador. Isso porque a internalização desses dispositivos panópticos, igualmente assimilados e projetados de uns sobre os outros, fez com que esse poder se tornasse microfísico. A chamada microfísica do poder mostra essa teia de relações, essa teia de interferências e de panópticos que controlam os comportamentos uns dos outros. Um observar, inclusive, de uma janela, por exemplo, o comportamento de quem está embaixo, e quem está fora, por exemplo, sabendo que está sendo observado pelas
pessoas, né, por exemplo, das casas pelas janelas também têm um comportamento cerceado. E assim por todas as outras formas de vigilância, para não chegar ainda numa tese que já não é de Foucault, mas é um desdobramento, uma atualização da tese de Foucault, que é de Zygmunt Bauman, do chamado pós-panóptico. Pós-panóptico está justamente na perspectiva de uma sociedade que internalizou tanto e naturalizou tanto o panóptico, que não é mais uma espécie de refém desses dispositivos de vigilância, mas agora é voluntário, porque a gente, de modo livre, se expõe nas redes sociais, se expõe nas mais diversas situações para ser observado, para ser vigiado. É como se o panóptico mudasse de lado, não mais agora na perspectiva da vigilância, mas na perspectiva de quem se mostra, de quem se oferece para constituir e alimentar esse panóptico social. E se a gente não consegue nem identificar de onde vem esse poder, uma vez que ele é microfísico, e esse panóptico já foi internalizado, para Foucault não há grandes escapatórias ou soluções, por exemplo. O que há são micro-resistências, são resistências específicas em relação a opressões que, por exemplo, nos incomodam, nos obrigam a determinados padrões de comportamento, e entender a origem desse poder controlador, entender essa teia microfísica, nos auxiliaria gradativamente a nos tornarmos mais livres. Mas essa situação de Foucault, de verdades atribuídas a nós a partir desses sujeitos biopolíticos, é tamanha que, ao olhar para mim mesmo, eu sempre vou ter atravessado nesse meu olhar esse conjunto de verdades projetadas sobre mim. Isso é tão forte que, em última instância, sequer há sujeito, sequer existe um eu atrás de todo esse conjunto de rótulos, porque, ao olhar para mim mesmo, esse meu olhar de um sujeito, por exemplo, contemporâneo, já foi absolutamente condicionado por todas as verdades que na contemporaneidade sustentam a própria situação e a própria condição humana. Então, não há aqui uma condição de escapatória, mas há a possibilidade, pelo menos, de uma vida mais livre. E para finalizar, eu queria contar a história e retratar alguns breves trechos de um poema de uma mulher chamada Estela do Patrocínio. Ela foi, na década de 60, levada para um primeiro asilo e depois um hospital psiquiátrico, um manicômio, e ali ela encontrou no texto e sobretudo na poesia um jeito de se manter viva, um jeito de resistir a esses conjuntos e a todos esses dispositivos panópticos que tinham como objetivo, sobretudo, docilizá-la e enquadrá-la. Então, acompanhe aí. A síntese dos poemas, né, dos textos da Estela do Patrocínio, ficou chamado como O Reino dos Bichos e dos Animais é Meu Nome. A escrita dela fica na beira entre uma compreensão do que acontece consigo, o que aconteceu consigo dentro de todo esse conjunto, né, de estratégias panópticas e disciplinares, e também do delírio. Então, são formas de se manifestar e de se expressar que deixam e que revelam um eu ainda lutando para se manter. Então, destaco aqui alguns trechos, como por exemplo esse primeiro. Eu sou seguida, acompanhada, imitada, assemelhada, tomada conta, fiscalizada, examinada, revisitada. Tem esses que são iguaizinhos a mim, tem esses que se vestem e se calçam igual a mim, mas que são diferentes da diferença entre nós. Tudo bom e nada presta. Então, numa observação, por exemplo, entre sujeitos que são sadios e essa diferenciação entre padrões de comportamento e, sobretudo, de exclusão de quem não cabe dentro desse comportamento dito por normal. No segundo trecho, quando ela relata mais ou menos como que ela chegou e o quanto ela sofreu, né, nessas instituições de sequestro, diz assim: eu vim do pronto-socorro do Rio de Janeiro, onde a alimentação era eletrochoque, injeção e remédio. E era um banho de chuveiro, uma bandeja de alimentação. E viagem sem eu saber para onde eu ia, vim parar aqui nessa obra, nessa construção nova. Ou seja,
ela está mostrando, né, exatamente o quanto não há verdade nos seus discursos e o que faziam com ela, né? Então, literalmente, tudo o que fosse para tratá-la, embora esse tratamento previsse eletrochoques, injeções, métodos, né, de tortura, como se isso fosse suficiente para colocá-la de novo num parâmetro de normalidade. E por fim, um último trecho que eu destaco, eu estava com saúde, adoeci. Eu não ia adoecer sozinha, não, mas eu estava com saúde. Estava com muita saúde. Me adoeceram, me internaram no hospital e me deixaram internada. E agora eu vivo no hospital como doente. O hospital parece uma casa, mas o hospital é um hospital. Então, aqui a gente vê bem no concreto, né, num âmbito prático, uma pessoa que foi refém de todo esse processo de ausência da verdade, de tentativa de normatização e o peso disso tudo, né? Então, Estela do Patrocínio é uma amostra bastante evidente daquilo que acontece também no nosso dia a dia. Nós e o nosso padrão de comportamento é igualmente refém. No caso dela, fica mais evidente porque numa instituição de sequestro, como por exemplo o manicômio, né, um hospital psiquiátrico, a gente tem o ápice de todo esse conjunto menos mascarado possível, né? E isso não quer dizer que ele não exista, por exemplo, nas nossas relações e também no nosso cotidiano.